Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, o trabalho do TCM de orientação e fiscalização das prefeituras e câmaras municipais. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar de uma palestra que discutiu, entre outros assuntos, se a Comurg é uma empresa dependente ou independente da Prefeitura de Goiânia. Um assunto que tomou destaque na imprensa aqui em Goiás recentemente pelo trabalho do tribunal. Vamos falar também sobre o que o TCM fez de levantamento nas unidades de saúde em Goiânia. Além disso, nós temos que a Secretaria de Atos de Pessoal implantou um sistema que permite analisar 5.000 processos de aposentadoria por ano. Vamos tratar destes e de outros assuntos aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. Muito bem, nosso primeiro assunto no programa TCM Notícias. O TCM de Goiás promoveu palestra com o chefe jurídico do BNDES, Marcos Vinícius Noronha, sobre estatais. E um dos assuntos abordados foi se a Comurg, Companhia de Urbanização de Goiânia, é dependente ou independente da Prefeitura de Goiânia. Veja na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu palestra com o chefe do Departamento de Consultoria Jurídica do Banco Nacional do Desenvolvimento BNDES, Marcos Vinícius Noronha. Participaram o vice-presidente Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos, Valcernô Braz e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, o procurador José Gustavo Ataíde e auditores de controle externo. Marcos Vinícius falou sobre estatais, regime jurídico sob o aspecto da dependência. O palestrante destacou os conceitos de estatal dependente, a situação financeira, as limitações, as condições para a independência, citando o caso do BNDES e as discussões no TCU sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento. Segundo ele, o governo federal tem 17 empresas dependentes, como a Embrapa, Conab, Telebrás, entre outras. Essas empresas recebem recursos financeiros do controlador do governo federal para pagamento das despesas do dia a dia, sem necessidade de contrapartida. Já as empresas consideradas independentes podem receber recursos federais, mas não utilizar, por exemplo, para pagar a folha de pessoal. O TCM tem debruçado sobre o caso Comurg, Companhia de Urbanização de Goiânia, se é dependente ou independente da Prefeitura. O assunto foi abordado durante a palestra. Na verdade, a gente tem uma empresa que formalmente ela é não dependente, né? Enfim, ela não recebe, em tese, recursos do Tesouro para o custeio geral de pessoal, mas na prática você verifica, por questões contábeis e orçamentárias, que recursos que seriam para despesa de capital e investimentos mesmo que é permitido, acabam sendo utilizados para custeio geral e de pessoal. Então nós temos um caso emblemático em discussão aqui no estado, que é o caso da Comurg. Então essa palestra é uma palestra que ela vai nos ajudar muito no momento de decidirmos sobre esse imbróglio Comurg, né? Porque há um pleito para que ela volte a ser uma empresa independente. Então, esse tipo de palestra nos ajuda muito, nos traz subsídios, informações preciosas. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, esse é um dos assuntos fundamentais que o TCM tem tratado recentemente, no ano passado e neste ano também, sobre a Comurg, se é dependente, independente, se a Prefeitura de Goiânia tem realmente que passar recurso para a companhia e também outros assuntos fundamentais que o TCM tratou sobre saúde na administração municipal anterior,
um trabalho fundamental do TCM de Goiás. E agora nós vamos mostrar para você o que aconteceu na primeira Câmara. Na sessão desta terça-feira, 6 de maio, a primeira Câmara julgou 79 processos da pauta número 54. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e editais. Os conselheiros Daniel Goulart e Francisco Ramos participaram da sessão, que contou ainda com as presenças dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, do procurador do MPC José Américo da Costa, da tradutora Vanúzia Oliveira e da secretária de plenário Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás concluiu o levantamento sobre a situação das unidades de saúde em Goiânia. Acompanhe agora na reportagem. O TCM de Goiás concluiu um levantamento que inspecionou unidades públicas de saúde de Goiânia, sendo 81 unidades de atenção básica e 13 de urgência e emergência. O objetivo é mapear falhas e contribuir para melhorias na prestação dos serviços. A fiscalização foi realizada entre janeiro e abril de 2025, nos primeiros 100 dias da nova gestão municipal. O secretário de Controle Externo de Políticas Públicas, Marco Aurélio Batista, relata sobre a busca por tais informações. Todas essas informações foram coletadas em visitas realizadas em loco em diversas unidades de saúde de Goiânia. Hoje nós podemos dizer que nós somos em todas as unidades de saúde, tanto unidades básicas de saúde, tanto unidades de urgência e emergência. O relatório revelou deficiências críticas em 5 eixos: recursos humanos, infraestrutura, medicamentos, insumos e funcionamento das salas de vacinação e equipamentos. Mais de 70% das unidades estão sobrecarregadas e com equipes incompletas, principalmente pela falta de técnicos de enfermagem e pessoal administrativo. O desabastecimento de medicamentos foi identificado em 81% das unidades básicas e em todas as unidades de urgência. Situações que nós já vínhamos monitorando desde o ano passado, com problemas da gestão passada, históricos do município de Goiânia, e foram objeto do levantamento. A situação das salas de vacinação é igualmente alarmante. 73% das unidades relataram falta de profissionais e 76% não tem plano de contingência para substituições, o que tem levado ao fechamento temporário desses espaços. Além disso, a infraestrutura física está deteriorada em grande parte dos prédios, com infiltrações, problemas elétricos, hidráulicos, acessibilidade precária e equipamentos obsoletos. O TCM de Goiás elaborou um plano de ação e encaminhou recomendações à Secretaria Municipal de Saúde, com prazos para que as inconformidades sejam corrigidas. A expectativa é que as medidas resultem em melhorias estruturais e operacionais, garantindo à população um atendimento mais seguro, humanizado e eficiente. Os problemas mais críticos e urgentes precisam de uma resolução imediata da Prefeitura de Goiânia. Então, terá um prazo mais curto. E os problemas, de acordo com a sua urgência, serão organizados ao longo do tempo, dentro desse plano de ação proposto por nós para resolver os problemas da população em Goiânia em relação à saúde. Olha, como eu disse anteriormente, ver o trabalho tão significativo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nesse levantamento que foi feito, nessas vistorias que foram realizadas nas unidades de saúde da capital, um levantamento que foi feito, está sendo repassado para a prefeitura, o que tem que mudar, o que tem que melhorar para atender você, cidadão, que paga os impostos e merece cada dia mais
ter um trabalho qualificado pela gestão pública municipal, especificamente aqui de Goiânia. Vamos agora para a votação do Pleno. Na quarta-feira, 7 de maio, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás analisou a pauta número 55 e, ao todo, foram julgados 54 processos. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Valcenor Braz, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral, Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e Flávio Luna e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. O Ministério Público de Contas participou à distância, inicialmente com o procurador José Gustavo Ataíde, que pouco depois deu lugar ao procurador-geral Henrique Pandim. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, a Secretaria de Atos de Pessoal implantou um sistema que permite analisar 5.000 processos de aposentadoria por ano. Quem falou sobre o assunto foi o secretário Vinícius Santos. Veja. O SIAP, Sistema Informatizado de Análise de Atos de Pessoal, ele nos ajuda a padronizar a análise dos atos de registro de pessoal, de aposentadoria de pessoal, né, de todos os municípios goianos. Para a gente ter uma ideia, hoje o tribunal julga por ano aproximadamente 4.000 processos de aposentadoria e o nosso sistema hoje já contemplou a análise de 5.000 processos desse tipo, ou seja, ele mostra que é um sistema consolidado e que vem auxiliando os nossos auditores, membros do Ministério Público e conselheiros para a agilidade da análise desses processos. Como é que é feita essa análise? Então, o tribunal tem uma competência constitucional, né, de avaliar a legalidade das aposentadorias. Então, o servidor público municipal aposenta, quando ele é do regime próprio de previdência, esse processo é encaminhado ao TCM para avaliar se aquilo foi legal ou não, e essa avaliação a gente chama de registro, e o ato só se aperfeiçoou, ou seja, ele só está de fato aposentado depois desse registro. Então, esse sistema, o que ele faz? Ele tem uma padronização da maioria das regras de aposentadoria dos municípios. Hoje nós temos aproximadamente 24 regras de aposentadoria parametrizadas. Ele faz os cálculos, ele verifica o cumprimento de requisitos dessas aposentadorias e ele gera o documento da secretaria, que no caso pode ser um despacho ou um certificado de auditoria, e também gera, quando é o caso, os pareceres, um rascunho do parecer do Ministério Público e um rascunho do acórdão e do voto do conselheiro, de modo a agilizar para todos aqui dentro do tribunal e também para o jurisdicionado e para a sociedade essa análise. Esse sistema já tem sido um destaque junto aos tribunais? Sim, esse sistema tem sido um destaque porque a gente utilizou uma tecnologia que a gente chama de low code ou no code. Ou seja, ela permite que nós, aqui da área técnica, aqui da Secretaria de Controle Externo, que nós não somos programadores, né, ela permite que nós mesmos criemos esses programas. Para a gente fazer uma analogia, ela seria como peças de Lego que a gente vai encaixando e consegue construir esse programa de forma mais facilitada. Então, isso é algo que despertou o interesse dos outros tribunais, tanto é que ele foi escolhido como uma boa prática a ser apresentada no 3º Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas, bem como a nossa equipe envolvida nesse projeto, tanto da Secretaria de Arte Pessoal como da Secretaria de Inovações, elas foram elogiadas com um elogio funcional dado aqui pelos nossos membros do nosso Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Olha, você viu aí o trabalho do TCM, que cada vez mais investe em tecnologia de informação, né, no corpo técnico para melhorar o trabalho para os jurisdicionados, para as prefeituras, câmaras municipais. Isso é fundamental. É tão importante o trabalho do TCM que evita desperdícios, recursos que podem ser jogados fora, que é o imposto do cidadão. Esse é o trabalho do TCM, extremamente importante para a sociedade. Vamos agora para a votação da segunda Câmara.
Na sessão de quinta-feira, 8 de maio, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás analisou a pauta número 56 e julgou 65 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, editais e as contas de gestão de uma companhia de Jataí. Participaram da sessão o presidente da segunda Câmara, conselheiro Valcenor Braz, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite, a tradutora Vanusa Oliveira e a secretária de plenário Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, nós estamos encerrando o programa TCM desta semana com assuntos importantes que você acompanhou aqui no nosso programa, né? Nós falamos sobre a Comurg, se é dependente ou independente, a Prefeitura de Goiânia tem que continuar passando recursos para a companhia, e é muito dinheiro, é muita grana, é dinheiro seu, cidadão. Nós falamos também dos investimentos que o TCM está fazendo na qualificação do seu corpo técnico, dos controladores externos, dos auditores de controle externo, para que eles possam servir cada vez mais você da melhor forma possível, né? Nós mostramos aí 5 mil processos de aposentadoria são analisados agora por ano pela Secretaria de Atos de Pessoal. Isso é tudo fundamental, é o trabalho do tribunal. Por isso que a gente mostra cada vez mais aqui no nosso programa TCM Notícias o que o TCM faz, a importância do TCM, o significado do TCM para a sociedade, para as prefeituras e câmaras municipais, na fiscalização e principalmente na orientação para que os prefeitos, para que os vereadores errem menos, para que eles sejam cada vez mais qualificados. Esse é o trabalho do TCM. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá.